Flechinha de 45 e pouco. Vai pra vida. Parece mais, né? Gostou? Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar um pouco da minha história com jig head para camarão artificial. Como eu pesco há bastante tempo com jig head, eu fiz muitas experiências com coisas caseiras e eu vou mostrar isso no vídeo agora. Espero que vocês gostem. Bom, gente, como eu falei na abertura do vídeo, hoje eu vou falar um pouco da minha história com jig head, que confunde um pouco com a própria história do jig head, mas vamos lá. Aqui para pesca com isca de camarão, né? Camarãozinho soft. Hoje nós temos até jig heads com o peso estampado no chumbo, vários tamanhos de anzol, vários formatos de anzol. A gente tem anzol de tudo quanto é tipo hoje, wide gap, jig head com lastro embaixo, enfim. Mas no começo a gente tinha que pescar com os jig heads de grub. Esse é um jig head de grub. O que é um grub? Grub é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um jig head, esse é um grub. O jig head de grub é o que tem esse colar aqui. Esse colar serve para segurar os grubs, que podem ser de vários tipos. Esse é um grub simples e esse grub é bem pequenininho para pesca de peixes pequenos, tá? Mas então, antigamente o jig head chegava mais ou menos assim pra gente. E a gente tinha que tirar isso aqui. E aí eu comecei a pensar, na época, como resolver esse problema para poder colocar em iscas mais, como camarão, porque os jig heads antigamente eram muito caros. Ó, esse daqui é um dos jig heads antigos, custava 10 e 22 jig heads. Esse vinha colorido, já é um pouco mais moderno, inclusive. Mas você não achava jig head, ó, jig head eram gigantescos e os anzóis também muito grandes. E você não achava jig head do jeito que você queria, do tamanho do anzol que você queria, a não ser que você importasse e cortasse essa argola. Aí eu tive várias tentativas de fazer jig head para mim, para eu poder usar com o tamanho de anzol que a gente queria. Aí eu comecei a tirando as argolas, né, para segurar grub e fazer. Esse daqui era uma tentativa de fazer com anti-enrosco, funcionou parcialmente. Isso daqui era bom porque não impedia o peixe de morder a isca, tá? Na hora que ele ia morder, ele fazia esse movimento que isso daqui não impedia de jeito nenhum o peixe. Você não perdia muita fisgada com esse anti-enrosco. Ele, no trabalho, ele segurava bem. Deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Ele é bem elástico e não vira. Não tinha muito acesso ao enrosco. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu precisava inventar alguma coisa que fosse do tamanho que eu precisava e a gente usava camarão muito grande. Então, jig head muito caro. Eu comecei a fazer algumas tentativas. Essa foi uma delas. É um arame em que eu passei uma chave de fenda aqui, né? Uma chave Phillips e enrolei o arame por dentro aqui do anzol. Isso funcionava mais ou menos, mas funcionava.
Tem outra modalidade aqui, fazer com que eu prendia o snap nessa argolinha aqui, mas também usando arame. Esse era arame galvanizado, enferrujava pra caramba. Aí eu comecei a pensar, mas por que não a gente ter, ó, essa é uma outra modalidade, com esse sisteminha para o camarão não correr para trás. Uma vez que você fisgasse o camarão, ele não corria. Antigamente os camarões corriam muito no jig head. Hoje ainda corre, determinados camarões correm no jig head, mas no anzol, né, do jig head. Mas essa era uma tentativa de fazer com que os camarões não corressem. Aí começaram a aparecer, como eu falei, esses maiores, e depois teve a moda dos camarões pintados. Esse daqui eu não entendi até hoje porque que pintaram um jig head de preto, porque o chumbo já é bem escuro, então já disfarçava. Esse daqui era para chamar atenção, esse daqui talvez fosse para disfarçar o chumbo do jig head, mas o próprio chumbo já é escuro, né? Aí vieram esses com olho. São coisas muito antigas, gente, então estão desgastados. Esse eu nem uso mais. Ó, é uma pintura, parece aquelas pinturas térmicas com o olhinho, que era uma cópia do que já existia lá fora, que eram esses com olhos mesmo. Ó, você vê que esse aqui é para grube e já tinha um anzol no tamanho bom, porque lá fora eles pescavam peixe de todos os tamanhos. E a gente aqui estava começando com o jig head, então os anzóis ainda eram grandes. Esse aqui era uma tentativa de fazer algo articulado. Esse enroscava muito. Esse daqui enroscava muito. Dava certo? Dava certo, mas enroscava muito. Aí, onde tem... Ah, fiz diversos, gente. Diversas tentativas. Uma tentativa que deu relativamente certo foi essa, na qual eu escolhi um anzol, podia ser qualquer anzol, isso que era legal, né? E colocava o peso que eu quisesse. Nesse caso eu estou colocando um pezinho bem pequenininho e entortava para trás. Por que eu entortava para trás? Para enroscar menos. E aí no lançamento, peso assim ia bem, mas peso grande, com o tempo esse daqui ia abrindo e no meio do lançamento às vezes você perdia o peso. Mas tinha a grande vantagem de você poder trocar, substituir um peso desse por um peso maior. Você está pescando com o mesmo camarão. Esse daqui, ó, tá tão velho que já até quebrou. Mas vamos pegar outro aqui. Você está pescando, podia trocar de peso a hora que você quisesse. Isso era uma outra coisa que eu penso até hoje, que existem sistemas que você pode trocar de peso. Lógico, eu não podia deixar essa rabichinha aqui para cima. Mas basicamente era isso. Eu usava esse sistema, usei bastante tempo esse sistema. O difícil era achar chumbada. Esse daqui vai quebrar também, porque ó, era tudo ferro galvanizado. E esses são muito antigos. Foram aposentados, muitos deles antes de usar, porque enferrujava e daí eu já tirava. Aí, o que aconteceu? Mudei o sistema para um sistema que eu achei que começou a funcionar muito bem, que era esse sisteminha aqui. Isso aqui é um anzol com esse rabichinho aqui de aço, aqueles fiozinhos de aço inox, duro, rígido. Poderia não ser o rígido também, funciona a mesma coisa.
O rígido é mais fácil de você colocar a chumbadinha. Aí eu travava ele aqui, por dentro do anzol. E aqui nesse espacinho eu colocava o snap. E aí eu tinha o jig head do anzol que eu quisesse, do tamanho que eu quisesse. Isso funciona, gente. E quando enrosca, ele, se você puxar, ele dá uma flexionada, muitas vezes sai do enrosco, quando o enrosco é no chumbo. Isso funciona e é uma coisa que daria para usar hoje. É que hoje eu uso outra montagem, mas esse é o que eu cheguei e dava para substituir. Difícil para mim na época, e acho que até hoje, é achar as chumbadinhas de 5, 6, 7, 10 gramas. 10 e 12 você já acha redonda, mas essas menorzinhas são todas oliva. É muito difícil achar essas chumbadas sem ser oliva. E aí, isso daqui sempre pensando em camarões menores e porque peixe grande vai pegar no camarão grande. Peixe pequeno pode até pegar no camarão grande, mas é difícil. Agora o peixe grande ele pode pegar no camarão grande, no pequeno também. Então eu procurava anzóis relativamente resistentes, porque o que tinha na época eram esses daqui, ó. Que eram uns jig heads com anzóis menores, mais finos para pescaria em mangue, mas eles não resistiam muito. Esse daqui era muito fino. E por que eles eram feitos assim? Porque no mangue você enrosca muito, então eles de uma certa forma abriam com uma certa facilidade para que você não perdesse o conjunto. Lembra que eu falei que jig head era caro, que camarão até você encontrava em alguns lugares camarões com preço razoável, mas o jig head era muito caro. Bom, enfim. Esse sistema, então, com esse aço inox, você vê que é bom até hoje. Esse sistema de aço inox até hoje funciona. Esses foram uns dos que eu fiz muito curtos e eu não usei. Esse daqui tinha que ser um pouquinho mais longo, como esse aqui, para poder colocar os chumbos que precisava. Nessa época eu comecei a desenvolver um monte de coisa, inclusive, olha isso aqui, esse Frankenstein aqui. Esse daqui era um anti-enrosco que funcionava bem, eu acho que o melhor que funcionou até hoje. Ele sempre caía de forma que o chumbo ficasse assim, evitava enroscar mesmo. Esse daqui é uma dificuldade de colocar ele nessa posição. Ele sempre que cai, ele cai com um anzolzinho virado para cima. E também não atrapalha a fisgada do peixe. Então esse sistema foi... E parece uns negocinhos de camarão, sabe aqueles bigodinhos do camarão? Parece uns bigodinhos de camarão. Esse é um sistema que funciona, é bem simples de fazer. E eu usei durante um tempo. Porque esse sistema com o chumbo nessa posição, ele fazia com que muitas vezes enroscasse. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui é chumbo. Eu tentava dar umas entortadinhas para dar certo a coisa. Foi como esse aqui, né, que eu já mostrei. Aí, toda vez que caía esse tipo de montagem, a chance de enroscar era muito grande. Então, com esses rabichinhos assim, diminuía muito a chance de enrosco. Em pedra, bom, enfim. Isso daqui funcionou. E aí eu comecei a usar esse sistema. Só que dá pra ver que é um negócio bem precário, né? Bem precário mesmo. Aí, como eu falei, esse sistema aqui foi o que eu mais usei. Usei um tempão esse sistema.
Depois eu comecei a pensar em outra coisa, que é o que eu queria, um jig head para que você pudesse substituir o peso dele, para você não ter que andar com a mala cheia de camarão. Cheia de camarão não, cheia de jig heads, um com, aqui ó, tem vários, 10 gramas, 14 gramas, 21 gramas, 28 gramas, enfim, vários tamanhos, existiam vários tamanhos, você comprava, aqui ó, esse é um de 10 gramas, com anzol de 1/0, e esses daqui já eram mais modernos, hein? Esses daqui já eram mais modernos. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a fazer uma outra montagem, que era, eu pegava um anzol, deixa eu pegar pegava um chumbo, um chumbinho desse, jogava aqui e jogava um anzol simples, passava um chumbo, um anzol e pescava como se fosse um jig head, tá? Isso funciona, mas enrosca também, mas funciona. Aí o que que eu comecei a fazer? Essa argolinha aqui, essa parte com uma linha bem fininha, linha 15 milímetros, sabe? Porque o resto do conjunto, se forçasse, quebraria essa linhazinha e todo o conjunto ficaria salvo, a não ser que enroscasse no anzol. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a usar muito esse sistema, funcionou, mas ainda enroscava muito e a apresentação continuava sendo a apresentação de um jig head normal, que o peso e o camarão estavam conectados. Aí eu pensei em fazer algo assim, que é o que eu uso praticamente hoje. E aqui tem duas montagens que a gente dá para fazer. Uma com o sisteminha passando por dentro do chumbinho, fica assim, e aí você fica com o camarão. Esse aqui tem um anzolzinho, um wide gap. Um nesse sistema, ou usando esse sisteminha aqui, que é colocar o chumbinho, só que ao invés de colocar o anzol aqui, você vai colocar o rabichinho com o anzol, essa extensãozinha, esse líderzinho com o anzol. E aí você escolhe o líder. Eu normalmente tenho esse líder da vara um pouquinho mais grosso do que esse líder aqui. E toda vez que isso daqui começa a puir, começa a ficar danificado por conta de pegar peixe, eu substituo ele. É muito rápido fazer essa substituição, ou diminuo. E agora, quando isso toca no chão, o camarãozinho ainda está aqui em cima, ainda está. Ou seja, a chance do peixe pegar é maior. E a liberdade que ele tem para engolir isso aqui é muito maior. É muito mais fácil o peixe, porque o peixe come por sucção, né? Então, sugar uma linhazinha que não tem peso é muito mais fácil do que sugar uma linha com peso. Eu acho mais eficiente. Se bem que, em alguns casos, muitas pessoas quando estão começando, elas têm um pouco de dificuldade de sentir que o peixe bateu. Porque muitas vezes o peixe bate, ele nem percebe. E você também não percebe. Se você não está fisgando toda hora, fazendo o trabalho de jig head corretamente, ou seja, com um certo vigor, você não percebe que você fisgou o peixe. O peixe está com isso na boca, e se você demorar para trazer, ele pode cuspir. Então, cuspir, eu não sei se é cuspir a palavra certa, mas ele pode devolver, sei lá, sentir alguma coisa aqui e devolver.
Então você precisa estar trabalhando o tempo inteiro com isso aqui. E também porque se você também demorar para trabalhar esse camarãozinho aqui, esse sistema, ele pode acontecer como o outro, de cair assim e enroscar. Ó. É diferente do jig head, que o jig head normalmente ele cai. Oh meu Deus, agora está enroscado. Normalmente quando o jig head está caindo, se você está com a linha esticada, né? Normalmente deve descer com a linha esticada. Ele desce nessa posição porque o pitãozinho é aqui em cima. Então ele desce nessa posição. E aí você já sobe, ele tchuf, tchuf, sobe assim e desce assim. E nesse caso tem menos possibilidade de enrosco. E nessa montagem, se você bobear, você enrosca, mas em compensação é mais produtiva, na minha opinião. Então quando o peixe está mais manhoso, eu uso isso aqui. Ou quando eu não estou com preguiça, né? Porque às vezes você está com preguiça na pesca, e aí você já põe o jig head e está tudo certo. Pega também, jig head continua sendo uma ótima opção. Eu gosto, como eu falei, eu gosto desses que tem o peso estampado, esse é 10 gramas, não precisa ficar procurando, esse daqui é 7 gramas, tá escrito aqui, tá estampado na própria peça. Esse daqui é um de 7 gramas com anzolzinho minúsculo. Só que imagina, você tem que estar toda hora, você não pode ficar tirando e colocando camarão, porque acaba danificando, não importa o tipo de camarão. Tem uns que resistem mais, mas outros não. Então, o ideal o que eu gosto mesmo ainda é esse sistema. De vez em quando eu uso isso com o anzol direto aqui, quando eu estou em lugar que não tem enrosco. Mas essa apresentação ainda é a minha atual apresentação, a que eu tenho mais produtividade. Bom, gente, espero que tenha gostado. Perguntas? Esse daqui é uma montagem que eu já devo ter mostrado para vocês. É uma montagem para local de muito enrosco. Eu já deixo pronto aqui. Um camarão bem grande, que eu uso isso daqui como se fosse um Joey. Essas pernonas, um camarão bem grande, com um pezinho bem pequenininho na ponta. Ele vai descer assim. Poderia ter escada ao contrário também, tem gente que prefere escar ao contrário, o rabo para esse lado, mas eu ainda prefiro assim, por causa dessas as perninhas que estão ao contrário, elas acabam fazendo mais vibração. E ontem a gente estava pescando, a Rebeca pegou um flecha nessa montagem aqui. Então é uma montagem que funciona bem, local de bastante enrosco. Tem um sisteminha anti-enrosco. Perde peixe pequeno sim. Se for peixe pequeno que não vai morder forte a isca, você vai perder. Mas isso aqui não é para pegar peixe pequeno. Isso aqui é um camarão já para pegar peixe grande. Camarões para pegar peixe pequeno são desse tamanho, bem menores, né? Esse daqui tem 6 centímetros. Olha a diferença. Bom, então, esse é um pouco da minha história com jig head e de como eu tenho pescado ultimamente. Com esses anzóis jig head com o peso estampado, que eu compro pela internet, e esse sisteminha aqui de pêndulo. Pode ser que eu venha a utilizar um sistema anti-enrosco nesse sistema, nos moldes desse aqui. Esse sisteminha é um sisteminha que funciona bem. Mas tem um sistema anti-enrosco que eu fiz que eu não gostei. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Se tivesse, ia ser interessante. Mas é o mesmo sistema que se usa naquelas colheres, enfim. Aquele sistema, não gostei muito, então eu aboli aquele sistema. Deixa eu ver se eu acho um aqui para colocar para vocês verem. Bom, esse é o sistema que eu não gostei muito.
Esse sistema realmente você deixa ele armado, né? Esse boicota muito muitas vezes eles nem desarmam. Tem que estar muito bem esticadinho, tem que estar bem reguladinho. E aí muitas vezes ele não desarma. Que o peixe teoricamente bateria aqui, com a força ele se fisgaria, mas o ângulo de anzol fica muito menor. Porque isso é duro. Mesmo sendo feito de aço bem fininho, ele fica duro. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para finalizar o vídeo eu vou mostrar uma captura da Rebeca, ela capturando um flecha com essa isca que eu mostrei anteriormente. E a Rebeca está fazendo um vídeo, um canal com os vídeos das nossas pescarias. Já tem um vídeo lá, também vou deixar aqui na descrição o canalzinho da Rebeca. E tudo de bom. Se gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike. Ótimas pescarias para vocês. Até mais. Rebeca pegou mais um flechinha. Mais um flechinha não, que é o primeiro flash que você pega hoje, né, Rebeca? É. Olha o tamanho dele! Ai, eu não tô conseguindo tirar um negócio aqui. Mede e depois você tira, amor, pra não perder tempo. Vem medir. Pra você soltar ele com... Deixa... Isso. Solta, solta, solta. Tira o pano, que eu não consigo medir com o pano. É, 45. É, 44, esse daqui. Mais ou menos o mesmo tamanho que aquele outro, amor. Que eu soltei. Dá licença. Mas você tá filmando tudo errado, meu peixe. Pronto. Vai fazer foto? Eu quero soltar o peixe. Agora eu vou soltar. Vai, solta. Olha o tamanho dele, é muito grande. Não, segura ele um pouco antes. Por quê? Porque ele vai demorar para respirar, já vai. Deixa eu ver se ele vai. Ah, foi. Oxi. Tô assustado com você. Vamos ter que parar a pescaria agora. Por quê? Porque já deu o horário. É, mas